Boa noite, irmãos. Boa noite. Você me dá uma hora? Obrigado. Tiveram bastante amém. Obrigado. É um prazer estar aqui servindo os irmãos na mesa do Senhor. Uma noite tão bela, uma noite de batismo. E eu queria continuar cooperando com o que está acontecendo nessa noite e falar um pouco sobre a realidade celestial desses sacramentos. Enquanto nós estamos celebrando aqui, e é visível que estamos celebrando, nós estamos vendo pessoas descendo nas águas. Daqui a pouco, com os elementos da ceia, nós vamos celebrar também a ceia. E essas são as realidades visíveis da profissão da nossa fé. Nós professamos isso. Nós queremos uma nova vida, nós sepultamos a nossa velha vida no batismo para viver uma nova vida, e nós estamos dizendo: Senhor, nós estamos aliançados com você até que você volte. Essas são as ações visíveis. Mas dentro dessas ações visíveis que nós estamos juntos fazendo aqui, existem realidades invisíveis. E essas realidades invisíveis é que trazem o sentido do que nós estamos fazendo aqui de maneira cerimonial, de forma cerimonial. Sem a consciência e a compreensão dessa realidade visível, uma percepção mais próxima dessa realidade invisível, todo o rito perde o sentido. Fica apenas sendo um ritual. Mas o ritual, ele precisa ser preenchido dessa realidade invisível para fazer sentido. E essa realidade invisível ou celestial é o que me atrai quando eu vou para as Escrituras, quando eu estou diante daquilo que faz parte do plano de Deus. Tem uma declaração na oração que Jesus nos ensina, que nós chamamos Pai Nosso, que me atrai demais, que ele diz: seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus. Jesus deixa claro que as nossas orações não podem partir do como da terra. As nossas orações não podem ser a partir da realidade da terra. As nossas orações precisam ser como é nos céus. Então, antes de eu orar para que a vontade do Senhor seja feita na terra, eu preciso me voltar para como ela é feita nos céus. Porque o como das coisas da terra precisa seguir o como as coisas são nos céus. Isso para nós tem que ser uma coisa principal, porque tudo isso que nós fazemos aqui nessa noite é porque nós estamos dizendo que a nossa vida agora, mediante o batismo, nós estamos sepultando o como da terra para viver como é nos céus. Quando nós estamos ceando com esses elementos, nós estamos dizendo que nós estamos aliançados com como é nos céus e não como é na terra. A nossa esperança não está em como as coisas da terra estão e serão, mas é como as coisas dos céus virão para a terra. A nossa mente precisa funcionar de maneira invertida. E essas cerimônias nos são dadas para que a gente desenvolva essa realidade de como eu estou falando, uma realidade celestial invisível. Deus entregou cerimônias, por exemplo, em Israel, ele pediu e instituiu a festa da Páscoa, a festa da passagem, do salto, e o sentido deles fazerem conforme Deus prescrevera sobre como deveria ser essa cerimônia da Páscoa é para que o povo lembrasse a sua origem constantemente, anualmente, ao comer o cordeiro, as ervas amargas, a tomar os cálices, eles tinham que lembrar que os seus antepassados estiveram escravos no lugar, e eles foram retirados desse lugar por meio da mão poderosa de Deus.
Deus envergonhou os deuses do mundo conhecido da época e envergonhou a nação que representava o domínio desses deuses e tirou o seu povo desse domínio e se manifestou ao seu povo dizendo: eu quero que vocês sejam para mim um povo de propriedade peculiar entre todos os povos da terra. Todas as vezes que eles celebravam a Páscoa, era para se lembrar de maneira cognitiva, considerar: nós não pertencemos a esse mundo, a nossa vida não é nossa, porque um dia o que livrou a nossa vida da morte foi um sangue no umbral das portas dos nossos antepassados. Dos umbrais, das portas dos nossos antepassados. Se nós temos futuro que é hoje, é porque Deus preservou o meu tataravô, ou sei lá, que estava no Egito naquele dia. Então eu só estou aqui porque tinha esse sangue no umbral daquela porta e deu continuidade à minha família, e eu cheguei até aqui. Então, constantemente, eles celebravam a Páscoa e celebram a Páscoa como nós celebramos a Páscoa, dentro do sentido da obra de Cristo, para que a gente possa considerar as realidades espirituais. Então, quando a igreja faz uma ministração batismal, somos nós que estamos ministrando uma realidade que nós pertencemos. Não são só eles que estão sendo batizados. Somos nós que estamos sendo lembrados que fomos sepultados com Cristo no batismo. Fomos sepultados com Cristo no batismo. Fomos ressuscitados por Cristo por meio da sua ressurreição e justificados pela sua ressurreição. Somos justos porque Cristo ressuscitou, trazendo para a humanidade a abertura desses lugares celestiais que estava totalmente separado de nós. Então nós não podemos considerar somente uma cerimônia. Como eu considero uma cerimônia? Só está acontecendo com eles e não com a gente. Ou nós só nos alegramos porque é com eles. Não. É uma ministração, é um sacramento, é uma realidade espiritual que está disponível sobre nossas cabeças. E se eu preciso ser lembrado que a realidade dos céus é o como eu vivo na terra nesse momento, se eu preciso repetir na minha mente essa declaração: eu sou teu e não mais meu. Essa é a noite. Essa é a hora. Se eu preciso do poder da ressurreição atuando na minha vida, essa é a noite, essa é a hora. Porque Deus está vivificando pessoas através do batismo. Essa operação está disponível sobre os ares desse lugar que você está. O que está sobre nossas cabeças nesse momento é a ministração de tudo que está sendo encenado por essas cerimônias. Está aqui agora. É palpável e agora. E tudo isso começa na obra de Jesus. O batismo fala da vida, o batismo fala da obra, o batismo fala da morte, a morte, e fala da ressurreição, e fala da ascensão de Jesus. Tudo isso está em operação aqui. Por isso nós cantamos uma canção que tem a ver com essa operação, e nós percebemos num ambiente propício para que possamos imaginar essa realidade palpável no nosso meio. Próxima de nós. Jesus foi ser batizado por João para poder ressignificar o batismo de João. João Batista, isso está em Lucas capítulo 3, Mateus capítulo 3 e Marcos capítulo 1. Como a gente tem pouco tempo, você verifica depois nas Escrituras. João Batista batizava
com base no arrependimento para a remissão de pecados. O batismo de João era a operação do serviço que o templo tinha para Israel. O templo, você sabe, era o lugar aonde se levavam os sacrifícios, aonde se ministrava remissão dos pecados. Era no templo. E João Batista aparece no deserto, batizando nas águas para a remissão de pecados. Essa ação de João Batista está desabilitando o serviço que era feito no templo. Porque o sentido de se ter templo é a ministração da remissão dos pecados. De conectar o povo de Deus com o Deus que mora nos céus. O templo foi dado por Moisés, ou a cópia do tabernáculo foi dado por Moisés, para Moisés, como uma cópia de uma realidade celestial. Então o tabernáculo e o templo de Israel funcionava para que uma ministração pudesse manter Deus habitando no meio do povo, e esse povo tendo contato com seu Deus. Um judeu, um hebreu, quando olhava para o templo, ele via no templo o céu na terra. Porque o templo e o tabernáculo eram cópias de um modelo que Deus deu a Moisés de como é os céus. São cópias. A Bíblia fala sobre sombras, imagens, figuras que também representam uma realidade. Por exemplo, no templo, no lugar santíssimo, separado do lugar santo por um véu, e no lugar santíssimo tinha uma arca, sobre a arca tinha 2 querubins, um voltado para o outro, as suas asas, uma voltada para as outras. E esse lugar era chamado propiciatório, ou um lugar em que se trabalhava o acesso propício à presença de Deus, do povo com a presença de Deus, e a presença de Deus para com o povo. Esse era o sentido do serviço do templo, manter a conexão de Deus com o povo e do povo com seu Deus. Agora, olha que interessante, é uma cópia do céu, como eu disse. Se você volta para Gênesis capítulo 3, você vai ver que Deus, quando tira o homem do jardim do Éden, ele coloca 2 querubins com espadas para proteger o caminho de entrada da árvore da vida. Então, o que está na arca é uma cópia de um caminho, de uma realidade espiritual. Então, quando eles ministravam na terra, eles estavam ministrando como se estivesse invocando a Deus, ser propício a nós, nos dê de novo acesso a esse lugar santíssimo, o lugar onde está a vida, esse lugar de onde você governa todas as coisas no céu e na terra. Esse era o templo, esse era o tabernáculo, Deus morava ali. Você tem noção? Você vivendo numa cidade, no templo em que Deus mora ali. E não era só no imaginário, porque uma nuvem entrou no templo. Tinha glória. Teve elementos físicos. A nuvem entra e derruba todo mundo que está ali. Quando a nuvem entra no tabernáculo de Moisés, diz que Moisés não conseguia entrar, porque a nuvem da glória do Senhor estava no tabernáculo. Lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Não era imaginário, não era só fumaça. Era algo substancial que representava a presença de um Deus sem forma, habitando dentro de uma forma que representa uma realidade de onde Ele está, só para poder ter acesso com o povo que Ele quer para Ele. E aí surge João Batista batizando no Jordão. E é muito interessante como Deus continua usando de figuras, de imagem para mexer com a nossa maneira de pensar. Se você vê João Batista batizando no Rio Jordão e você é um hebreu, um judeu que conhece a sua própria história, você vai olhar, João Batista está batizando no Jordão, ele é filho de Zacarias, era para ele estar ministrando no templo, porque o pai dele era sumo sacerdote. O que ele está fazendo no deserto era para ele estar no templo.
12 anos de idade, no bar mitzvah de João Batista, o pai dele, em vez de entregar ele para a escola sacerdotal, levou ele para viver no deserto. 18 anos depois, João Batista aparece batizando no deserto. 18 anos depois, quando ele diz, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, preparai o caminho do Senhor. O seu pai preparou ele de maneira diferente e Deus deu uma palavra como ele ia agir dentro desse modo diferente. Um batismo nas águas no Rio Jordão era como se ele estivesse dizendo ao povo de Israel assim, ó, vamos voltar aonde tudo começou. Porque o Rio Jordão representa, as águas do Rio Jordão representa aquilo que dividia o povo de Deus a entrar no lugar que Deus tinha reservado para o seu povo. Antes deles entrarem na terra da promessa, eles atravessaram o Rio Jordão. E João Batista está dizendo, olha, nós precisamos retomar ao princípio do que a gente foi chamado para ser e ao princípio do que Deus quis nos dar essa terra, para o que Ele quis nos dar essa terra. Deus estava comunicando uma volta ao princípio. E sobre essa imagem do Rio Jordão, que tinha uma figura histórica em relação à terra que eles viviam, trazia a representação das águas que Deus começou a criar todas as coisas e das águas que Deus fez um reset no mundo. Você sabe do que eu estou falando. A sua Bíblia começa em Gênesis capítulo 1, versículo 3, dizendo que no princípio, ou melhor, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Versículo 2, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. As águas têm essa imagem de início, de começo das coisas. Porque foi a partir das águas que o Espírito se movia e Deus dizia que as coisas eram criadas. Por isso, o batismo com águas. Um recomeço, um novo começo. Por isso, quando Deus cansou da maneira de como a humanidade vivia na terra, Ele trouxe um dilúvio para dizer, vamos voltar para Gênesis 1, 2. As águas cobrindo toda a terra. E um homem agora numa arca com os animais, para recomeçar o projeto original. E Pedro vai tomar essas figuras e dizer que as águas do dilúvio representam o batismo que hoje nós ministramos. São símbolos, são imagens, são figuras que falam de uma realidade. Então Jesus vai até João, agora com todos esses elementos mais explicados, Jesus vai até João. Para Jesus, naquele momento, não era só descer as águas. Você entende que Jesus é Deus, e Ele estava lá em Gênesis 1, 3. João 1 vai dizer que todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, por intermédio dEle. Ele é o Verbo. Ele estava lá, então Jesus indo para as águas, não é Jesus sendo batizado para a purificação dos pecados, como a água representava. Não era Jesus só iniciando uma nova vida. Ele era a nova vida. O que ele estava fazendo naquele momento era ressignificando o sentido do batismo. Por isso, quando João vem, mas eu quero ser batizado por você, você vem para mim, ele, João, convém para cumprir toda a justiça. Eu vou ser batizado agora por causa daquilo que eu vou realizar. E o que eu vou realizar não é por causa de mim mesmo, é por causa de todos aqueles que se batizam. Eu estou aqui para trazer novas águas. Porque agora quem desce nas águas não só tem remissão dos pecados, nasce de novo. É cancelamento de dívida. Foi o que ele fez na cruz. Ele apagou o escrito de dívida que era contra nós.
Ele deu possibilidade à humanidade de começar tudo de novo, não levando em conta como tudo já foi. E ali no batismo ele se identifica comigo e com você. Ele entra naquelas águas para assumir o que ele veio fazer por mim e por você. E naquele momento, e aí há maneiras diferentes de se retratar o momento. Uns dizem que quando ele desce sobre as águas, o céu se abre. Outros dizem que quando ele sai das águas, o céu se abre. Não importa essas diferenças, o importante é que o fato dele ter contato com as águas fez com que os céus se abrissem. E outro elemento muito importante disso que acontece no batismo de Jesus, os céus se abrirem. Até aquele momento os céus se abriam para homens ver o que estavam nos céus ou serem levados a ver o que estavam nos céus. Ezequiel capítulo 1, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Isaías viu os céus. Estevão viu os céus. Então sempre quando os céus se abriram era um acesso sendo dado para quem estava na terra poder ir aos céus, ou ter contato visual com os céus. Com Jesus é o contrário. Os céus se abrem para as coisas do céu vir para a terra. Com Jesus é o Espírito Santo. Come on, vem. Vamos trazer mais um pouco da realidade dos céus aqui para a terra. Vem. E vem o Espírito. Uou. Como forma corpórea de pomba. Não é uma pomba, tá? É uma forma corpórea de pomba. Não desceu uma pombinha no ombro de Jesus. É que em Jesus desceu o poder. E a descrição é como se fosse uma ave de asas abertas sobre ele. Forma corpórea. E isso foi visto. Por isso João viu o Espírito não só descer, mas repousar. E não foi só isso que aconteceu. Já que o céu estava aberto, do céu, uma voz grita: este aí é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você sabe o que quer dizer isso? Sabe por que ele é o filho em quem o pai se compraz? Porque ele é o filho que começa uma nova humanidade. Predestinados a sermos conformes à imagem do seu filho. Quando o Filho de Deus se associa à imagem do homem, Deus fala: agora a imagem do meu filho vai ser formado na humanidade. Esse aí, o meu filho amado. Cumpriu toda a justiça. Aí o processo da vinda de Jesus começou a ser irreversível. Ele estava na terra. Estava claro que ele era o Filho de Deus. E Satanás, em algum lugar que ele estava, quando ele ouviu essa voz, ele se apresenta. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. E Jesus vence a tentação dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. No batismo de Jesus nós vemos como é a realidade daqueles que se batizam. Nasceram de novo. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, Colossenses capítulo 2, sepultados com ele no batismo. O sepultamento de uma vida provoca a abertura dos céus para viver uma nova vida.
O sepultamento de uma vida é que provoca a abertura dos céus para a gente viver uma nova vida. Nós não precisamos orar para que os céus sejam abertos. Nós precisamos sepultar o que precisa ser sepultado para que os céus estejam abertos. Porque os céus estão abertos para um só sentido: produzir uma nova vida na terra. Se não está sendo produzido vida nova ou nova vida na terra, o céu não está funcionando na terra. Jesus inicia um processo irreversível. Você imagina o Criador dos mares, dos oceanos, falando para uma mulher no poço: me dá um copo de água? Jesus se fazendo como nós somos, para nos levar a viver como as coisas são para Ele. Todos os dias, Jesus diz para nós: você tem um copo de água? E o que separa a atividade de Jesus sobre as nossas vidas é como nós interagimos com a realidade presente de Jesus. Porque a gente pensa sobre Deus com a mente humana. Foi o que a mulher fez no poço. Por acaso você é maior que o nosso pai Jacó? Essa é a mente dela. Que cavou um poço e deu de beber. Essa é a estrutura que nós temos. Deus nos chama para se associar com Ele e nós analisamos aquilo que nós já sabemos da terra para saber se a gente vai se associar com Ele. A forma como nós esperamos Deus se manifestar nem sempre é a forma como Deus quer se manifestar. Nem sempre. A forma como Deus quer se manifestar nem sempre vai seguir como nós esperamos de como Ele vai se manifestar. O maior impedimento do próprio povo que Ele veio para Ele, o seu próprio povo, de recebê-lo, foi porque eles tinham uma forma como Deus tinha que fazer o que eles esperavam. Por isso João vai escrever dizendo: Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E se é um temor que eu tenho hoje, é se nós que somos os seus, não estamos colocando como Ele tem que se manifestar para nós. Nós precisamos permitir em apenas crer na maneira de como Deus quer, para que a gente se torne aquilo que Ele quer que nós nos tornemos. Por isso João diz: mas todo aquele que nele crê, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Dá a entender que João está dizendo: uns tinham uma forma, outros simplesmente creram. Os que tinham toda uma forma não receberam, porque deram a sua forma. Mas os que somente creram, foi dado a eles o direito de se tornar aquilo que se esperava que se tornasse. E nós estamos vivendo momentos hoje, como igreja na terra, que nós não precisamos do nosso próprio argumento, do nosso próprio movimento para lidar com as questões do mundo, com as questões da terra. Nós precisamos para o como é nos céus. A solução para os problemas da terra estão nos céus e não na terra. Eles estão nos céus. Estão no alto. Por que para nós isso é muito importante? Porque eu acredito que a maioria de cada um que está aqui nessa noite já desceu nessas águas. E você precisa lembrar que quando você desceu nessas águas, o seu modo operante foi sepultado.
Ele não serve mais para viver essa realidade de vida que está em Cristo. Paulo, em Efésios, ele vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus em Cristo, por meio da sua obra, nos vivificou. Efésios 2,6 vai dizer que nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. Mas lá em Efésios 5:16 ou 17, mais ou menos por ali, nós vamos ver que Paulo vai dizer: desperta tu que dorme dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Não andeis como nécios, mas como sábios, porque os dias são maus. Paulo está falando isso para o povo que ele disse que foi vivificado. Mas ele agora está dizendo que esse povo que foi vivificado está deitado dentre os mortos. Dormindo deitado dentre os mortos. Paulo está dizendo que tem um povo que está morto em delitos e pecados. Tem um povo que está vivo, mas está dormindo. Dá para entender? Porque quem está dormindo, quando quem está dormindo e quem está morto estão deitados, está morto sempre vai estar deitado. Às vezes fica em pé. Eu já lembrei dos eventos do Rio de Janeiro. Mas o que Paulo está ressaltando aqui é que a condição é diferente, mas a postura é a mesma. Dá para entender? Mortos e dormindo. Mortos, condição. Dormindo, postura de uma nova condição. E Paulo está dizendo: desperta tu que dorme dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ele diz: não andeis como nécio. Então ele está dizendo que quem está dormindo são aqueles que estão tendo uma postura nécia. O que é um nécio? O nécio é uma pessoa que é perturbado pelos maus dos dias que vive. Não andeis como nécios, mas como sábios, porque os dias são maus. Paulo está dizendo: os dias são maus. Então, para que se move a maldade dos nossos dias? Para que a gente fique como nécio, sem saber o que fazer. Dá para entender? E esses nécios dormem. Porque a postura dele é como os dos mortos, ou seja, não serve para nada. Ambos estão parados. Então a maldade desses dias é para nos deixar nécios, tolos. E discute, e fala, e vai, e vê, e vai, e que todo mundo diz, é que todo mundo fala. Tolo. Nécio. Diante dos céus estão dormindo. Não tem iluminação de Cristo. Não tem clareza porque Cristo não ilumina quem está deitado. A iluminação de Cristo só serve para quem tem uma postura diferente. Dá para entender? Mas andeis como sábios, porque os dias são maus. A gente precisa de uma sabedoria que tem a ver com como. E esse como é dos céus. Não pode ser como a gente acha, como a gente pensa. E de novo eu volto para Jesus com a mulher samaritana e ela pensando que o como que Jesus estava falando na conversa era relacionado a coisas terrenas. Por exemplo, ela questiona o fato de Jesus falar com ela por meio de problemas socioculturais. Você é judeu e eu samaritano. Você é Vasco, eu sou uma brincadeira. Flamengo. Deixa. Por causa de... Sabia que ia chegar meu dia, né? Já sofri muito ali, daqui, vendo os tricolores me zoando daqui, né? E ela foi questionar Jesus.
Por problemas da sua época. Pega comigo isso. Por problemas da sua época, ela não conseguia entender a forma de como Deus estava chegando. Dá para entender. Depois ela fala sobre uma questão histórica, porque sempre foi assim. Esses são os modos que impedem a gente de entrar na realidade do que Deus está disponibilizando. E Jesus fala: mulher, se você soubesse quem te pede água, se você soubesse, lembra? É o Criador dos oceanos. É o Criador do peixe. É o que colocou lençóis de águas no poço, para ter poço debaixo da terra, para ter poço. Ele só está dizendo: escolhe o meu método, que você vai viver como eu criei todas as coisas. Deixa o sociocultural para lá. Deixa os problemas da história para lá. Começa algo novo agora. Vamos começar uma relação nova agora. Ela falou: então me dá dessa água. Já que você está dizendo que vai fazer uma fonte em mim, vai mudar a minha estrutura, eu não vou precisar mais correr da minha vida como eu estava correndo. Não, me dá. Aí ele falou: deixa os seus métodos. E ela falou: eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo assim. Sabe, aqui para mim está um exemplo de como se postura uma pessoa profética. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu trabalho com escolas proféticas há 20 anos. E às vezes a gente confunde que a profecia torna alguém profeta. A profecia é uma ferramenta e não uma identificação. Porque a pessoa profetiza, a ferramenta não diz quem ela é, só diz o que ela está utilizando. Profecia por si mesma é profecia, e a profecia não torna ninguém profeta. Profeta não profetiza. Não. Oséias 12:10 diz que ele propôs visões e por meio dos profetas ele deu exemplos de como a realidade de Deus se movimenta. Eles estão para explicar o que está invisível. Porque eles vêm desse lugar invisível. Eles ouvem sobre o que é invisível. Profecia não caracteriza profeta. Mas é alguém que vê o invisível. E que revela a realidade invisível de Deus. Esse é o exercício do ministério do profeta. Qual é o objetivo do profeta? Não é profetizar. Efésios 4:11. Aperfeiçoamento das pessoas que servem a Deus em sua obra. Esse é o objetivo. E não profetizar. Vamos fechar o parênteses. Jesus, voltando para Jesus, o exemplo de profeta, ele não diz: mulher mentirosa, está me enganando? Quer me enganar? Está pensando que eu não sei? Eu sou profeta. Jesus não fez isso, né? Jesus falou: disseste a verdade. É diferente das figuras dos profetas. Bem diferente. Ele falou: disseste a verdade. E ele mostrou a realidade invisível para ela. Quando ela viu o que ele vê, tu é profeta. Entendeu? É diferente. Tu é profeta. Então me fala qual é o lugar que se adora. Ela faz uma pergunta sobre realidade. Ela esquece poço, ela esquece água. Ela fala: agora me fala onde adora. Me fala onde está o céu. Lembra, o templo é o céu. Aonde está o céu? Sabe por que ela era tão insatisfeita? Porque ela não tinha encontrado o lugar. Ela não pôde dizer como Davi um dia olhou do palácio e viu um pardal fazendo ninho. E ele viu a andorinha fazendo ninho. Ele falou: até os pardais
encontrou casa, e os passarinhos ninhos para si. Eu encontrei nos teus altares, Senhor Deus. E meu. Um homem que via uma realidade visível e transportava para o invisível. A criação encontrando lugar com o seu Criador. Ela não tinha esse lugar, ela não tinha essa conexão. Quando ele falou, mulher, não é nem em Jerusalém, nem em Samaria. Jesus não está anulando Jerusalém, porque depois ele fala para os discípulos ficarem em Jerusalém, mas ele está dizendo o seguinte, o ponto não é mais local, o ponto é a realidade. E ela falou, sabe o que? Para ele, para você ver que ela não era boba não. Ela falou, eu sei que o Messias vai vir e vai explicar todas essas coisas. Ela estava esperando alguma. E ele falou, sou eu que falo contigo. E depois ela chega na vila e fala o que lá em Samaria? Eu encontrei um homem que falou a minha vida toda. Não seria ele o Messias? Porque ele sabe de tudo, até sobre adoração. Jesus jogou fora o problema sociocultural, porque os samaritanos não podem em Jerusalém adorar, nem os judeus entrar em Samaria. Acabou tudo, entendeu? Entrou uma nova realidade. Jesus entra em Samaria, que nenhum judeu podia pôr o pé lá. Que antes, quando eles tentaram entrar lá, foram apedrejados, e uns 2 judeus bonerges falam, vamos mandar cair fogo do céu para queimar os samaritanos. Igual Elias, vamos mandar. E Jesus falou, você não sabe que espírito eu sou do espírito em verdade. Eu sou o espírito da realidade exata das coisas. Eu vim trazer outra coisa. O que é mais assustador nessa passagem é que quando Jesus sai dali, os samaritanos chegam a uma conclusão que nenhum judeu, ou melhor, muitos judeus não chegaram até hoje. Verdadeiramente, esse é não só o Salvador de Israel, do mundo. Do mundo todo. Não é para nossa religião, não é para os nossos dogmas, não é para nossas doutrinas, não, ele é o Salvador do cosmos todo. Verdadeiramente. Deus entrando em Samaria, aonde um judeu não colocava o pé. E ele, um judeu, sendo Deus, judeu, entrou em Samaria. E quando ele sai de Samaria, todo mundo fala, ele é o Salvador do mundo. Ele vai reformular o mundo. Esse é o significado da palavra Salvador. É um reformulador das coisas. Um Salvador não é alguém que te tira só de um lugar. É alguém que te leva para onde você tem que ir. Ele te salva porque você está no lugar onde não deveria. Isso é Salvador. É um reorganizador do cosmos, do mundo. Salvador. Aleluia. Rabassotre. Rabalai conenesse. Ele pode ressignificar qualquer coisa. Ele pode reformular qualquer coisa. Ele é o Salvador do mundo. Obrigado. Estou terminando. Para a gente ir para a ceia. E eu queria compartilhar 2 coisas com você na ceia. Em Lucas 22, quando Jesus pede para os seus discípulos preparar um lugar para a ceia, Jesus fala, vai atrás de um homem que carrega um cântaro. E diz para ele, o mestre pediu para preparar um lugar. Jesus está buscando pessoas para preparar lugares para que ele esteja, que estão vivendo de forma incomum. Te explico. Porque no costume da época, quem carregava o cântaro eram as mulheres. E tinha um homem carregando um cântaro. Um homem que fazia algo incomum. Era o sinal de quem Deus estava escolhendo. Entendeu? Por isso Jesus falou, procura um homem que carrega um cântaro. Eles ficam assim, um homem carregando um cântaro, tá bom.
Entraram na cidade e viu o cara. Ei, o mestre mandou preparar o lugar. Vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos viver de maneira incomum, sabe? Jesus deixou um mandamento para nós, dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa última parte elevou o mandamento que já estava em Levítico sobre amar ao próximo como a si mesmo. Porque ele disse: o padrão agora de amar o meu próximo é como ele me amou. É o padrão dele, não é o meu. Não é eu primeiro preciso me amar para depois amar ninguém. Não. O padrão é como ele amou. Não é como você ama. Como eu amo não é tão bom para amar alguém. Porque o amor tem a ver com você ter ordem nos seus sentimentos. Amar não é o sentimento que você dá para o outro. Amar é como você ordena os seus sentimentos quando você se relaciona com o outro. Por isso que Paulo fala: o amor não se vangloria do mal. Isso tem a ver com como eu administro o meu sentimento. O amor não é arde em ciúme, é como eu administro. Não tem a ver só com o que eu dou para o outro. É como eu dou meu sentimento para o outro. Isso é amar. É como eu administro os meus sentimentos. E ele deixou esse mandamento: amai-vos uns aos outros e não vigiai uns aos outros. Entendeu? Só uma sugestão. Porque hoje parece que o mandamento é vigie uns aos outros. E ele falou: amai-vos uns aos outros. Administre os seus sentimentos em relação aos outros. Vigie sobre os seus sentimentos. Sobre tudo que deve guardar, monte uma torre de vigia. Isso é a palavra guardar. Guarde o seu coração. A vigilância que Jesus nos pede não são com os aspectos externos, são internos. Vigiar, se manter atento, tem a ver com como eu administro a minha vida. E não como eu administro a minha vida a partir do que está acontecendo. Não. Exemplo. Jesus chega para os seus discípulos e fala: vamos para o outro lado, atravessar o mar aqui, vamos pegar um barco, vamos para o outro lado, vamos. Todo mundo entra no seu barco. Do nada uma tempestade. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo. E os discípulos estavam como? Desesperados. Vai para outra cena. Jesus leva os seus discípulos para o Getsemane. Já entendeu? Vigie comigo mais um pouco. Eles estão tão tristes, tão desanimados, porque o papo era tão assim, vai dar ruim agora, que eles dormem. Agora, por que no barco eles se mantiveram acordados e no Getsemane eles dormiram? Porque nos barcos o que corria perigo eram as suas próprias coisas. No Getsemane o que estava em jogo era a vida de Jesus. Dá para entender? Geralmente Jesus está dormindo nas nossas turbulências. E geralmente nós estamos dormindo na causa dele. A ideia não é ir acordar Jesus. A ideia é ir dormir com Jesus. Eu não me preocupo com uma grande tribulação. Porque a ideia é dormir com Jesus. Eu me preocupo com o que está acontecendo sobre a sua causa. Getsemane. Como o seu plano está em andamento. Como vai ter turbulência no mundo? Não me preocupo. Porque para isso, Jesus não dorme. Salmo 2 diz que ele ri. Por que tramam as nações e os seus poderosos? Ri o Senhor que está sentado no trono. E zomba deles. E você está preocupado com o que está acontecendo no mundo. E o Senhor...
ou estar dormindo. Esse é o como do céu para as coisas da terra. Vamos para a ceia. E nesse momento Jesus fala uma coisa que sempre chamou minha atenção. Quando ele vai dar o primeiro cálice, ele fala assim: eu desejei muito por esse momento. Cara, isso é demais. É Deus falando. Eu desejei muito por esse momento. E eu não beberei com vocês de novo, até que ele se cumpra no reino de Deus. Jesus mostra outro desejo. Ele diz: eu desejei chegar nesse momento, mas eu desejo um outro momento, em que eu vou poder beber com vocês de novo. E eu queria te propor hoje a tomar a ceia, não lembrando da cruz somente, porque ali já está a cruz. Mas eu queria que você tomasse da ceia lembrando: eu desejo muito estar de novo com vocês. Mas Fábio, Paulo falou que esse é o sangue da aliança. Sim, é para o tempo até que ele volte. Por isso nós falamos, até que ele volte. Fazer isso em memória dele. Mas adicione nessa memória: eu desejo muito tomar de novo desse cálice com vocês. Sabe o que Jesus está falando? O que João vê em Apocalipse 19. As bodas do Cordeiro. O casamento, a ceia da Páscoa final, a Páscoa final. Eu desejo de novo. Não é só o que foi feito, é o que ele vai ainda realizar que está ali. Tem um desejo dele nesses elementos. Quando você comer do pão, é Jesus dizendo: eu desejo. Quando você beber do cálice, lembre-se, tudo o que ele fez é porque ele deseja estar de novo. Não tem a ver com a gente. Por isso Paulo disse: quando o homem toma do cálice e coma do pão, examine a si mesmo, para discernir o corpo de Cristo. É o que nós temos que discernir, o que nós estamos envolvidos. Tem a ver com um futuro. A igreja está trabalhando para esse futuro, que é o desejo de Jesus: ceiar com a gente de novo. Examine a si mesmo, o quanto nós estamos nos entregando para esse desejo de Jesus. Examine o quanto nós estamos entregando para tudo que está disponibilizado a nós, para que possamos ir até o encontro com Jesus. Examine a si mesmo. Se como você está vivendo na terra tem a ver com como Deus tem nos céus para você. Porque Paulo deixou claro: pensai nas coisas que são do alto, aonde Cristo está, porque a nossa vida está escondida em Cristo. Então a vida real não está aqui agora, ela está escondida, ou seja, reservada com Cristo. Por isso que as soluções ou as respostas para como eu vivo a vida aqui, elas estão nesse lugar também, porque ela está com Cristo nesse lugar. Irmãos, quando Cristo voltar, Ele vai trazer a verdadeira vida. Por isso que Ele nos convida a sepultar essa vida aqui. Por isso Paulo disse: eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Ou seja, não tem mais sentido essa vida, a não ser viver por Cristo, porque morrer é lucro. Oxalá que todos nós cheguemos a esse tipo de sentimento. O viver é Cristo. O viver é Cristo. Fique de pé comigo.
Aleluia. Aleluia. Você sabe, enquanto vai distribuindo os elementos da ceia, você sabe que Pedro fala em Atos 3:16, 3:21, é necessário que o céu o contenha ou o receba até o tempo da restauração de todas as coisas. Jesus está nos céus somente por um pouco de tempo. Sabe, a afirmativa que Jesus voltará em breve não é uma contagem cronológica, é uma certeza. Não tem a ver com quanto tempo vai levar, tem a ver com a certeza de que Ele vai voltar. Isso é breve. Porque mesmo morrendo, morrer é lucro. E viver é Cristo. Enquanto você receber esses elementos, eu gostaria que você tivesse nas suas mãos o desejo de Jesus. O desejo de Jesus de estar conosco. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Yes. Os que te se mais o teu foram Espírito quis. e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma nova canção. Aquele que é livre leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos ao Cordeiro os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam
Jesus certa vez disse que a minha carne é comida verdadeira e o meu sangue é bebida verdadeira. Jesus, em João capítulo 6, ele fala que Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Eu sei que isso aqui é pão, mas ele representa a vida que Jesus trouxe dos céus. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Quem come da minha carne, o comer da carne de Jesus, o comer do pão de Jesus, é a absorção da vida que Jesus trouxe. Isso é comer. Eu me alimento da vida que Jesus trouxe para mim. E nesse momento em que nós vamos comer do pão, eu gostaria que você fixasse nesse comer da vida de Jesus. E você fizesse uma oração, dizendo: Senhor, eu me uno à sua vida, a vida que você trouxe para mim dos céus. Coma do pão. Eu me uno à vida que você trouxe, Jesus. Absorva a vida que você trouxe para mim. A sua carne é comida verdadeira. É comida verdadeira. E ao tomar o cálice agora, eu gostaria que você lembrasse do desejo de Jesus. Ele deseja tomar de novo do fruto da vide. Ele deseja. Ao tomar do cálice, tome como se você estivesse conversando com Ele na beira da praia, como fez Pedro. Eu te amo, Jesus. Tu sabes de todas as coisas. A minha vida é para completar esse teu desejo. Tome do cálice. Nós queremos ser tomados por um desejo. A sua presença no nosso meio, Jesus. Jesus, nessa noite, nós dizemos mais uma vez: nós estamos assentados contigo nas regiões celestiais. Nós pedimos nessa noite, Espírito Santo, eleva-nos, 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 eleva-nos a lugares celestiais. Em Cristo Jesus, eleva-nos a realidades celestiais. Em Cristo Jesus, eleva-nos mais profundo e mais alto. Nós descemos no batismo nas partes mais baixas, mas subimos contigo nas partes mais altas, para que você preencha todas as coisas, para que você preencha todas as coisas na igreja. Um novo batismo do Espírito nessa noite, novas línguas nessa noite. Novas línguas nessa noite. Busque o seu contato com os céus aí, vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós podemos ir mais alto. Então
nossa boca se encheu de riso. Não é ter motivo para rir, é Ele trazer o riso. O vinho novo, o vinho novo, o vinho novo. Senhor, eu oro por uma liberação de dons aqui nessa noite. O Teu Espírito se manifesta como quer. Então eu peço para todo aquele que está aberto, com os céus abertos, vem mais, 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 mais do Teu Espírito. Profecia, 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 palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dons de curar, interpretação de línguas. Distribui conforme a Tua vontade nessa noite, porque nós estamos aqui como um povo que pertence aos céus. Esse é o nosso lugar. Nos dê habilidades celestiais para lidar com a vida normal. Senhor, abra janelas de sonhos e visões para inaugurar e fechar tempos e inaugurar novos tempos. Sonhos que fecham entendimentos, sonhos que abram novos entendimentos, visões que fecham entendimentos, visões que abram um novo entendimento. Como Pedro, um sonho para inaugurar um novo entendimento. Como Paulo, uma visão para inaugurar um novo entendimento. Abra essas janelas sobre esse lugar, porque nós estamos entrando e saindo. Novas canções para você, Duda. Canções de um novo entendimento, canções para uma nova realidade. Você vai voltar a ir a lugares. Quem já pisou? Quem já pisou? Se você também canta, está aí. Se você compõe, está aí. Pega isso aí. Canções novas, de novas linguagens. Chega de mesma coisa. Chega de repetir a mesma música. São novas canções para inaugurar um novo tempo aqui. Um novo tempo aqui. Nova maneira de orar. Na terra como é nos céus. Como é nos céus, não é como é aqui. Nós estamos sendo batizados para entrar numa nova realidade. Senhor, ilumina-nos. Nós estamos acordados. Resplandeça sobre nós a Tua luz. Assim como amanhã o sol vai nascer, nós queremos uma nova perspectiva. Nós não queremos olhar para o dia do mesmo dia que nós olhamos ontem, porque um dia anuncia outro dia. Não é o mesmo dia, é o outro dia.
Uma noite revela outra noite. Bababassou trequecheira. Lalala sega lelelelele. Bababassou trequecire babá. Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto. Que a luz do Senhor se resplandeça. Que Ele nos dê mais do seu Espírito sábio e revelador, para que possamos acessar as riquezas insondáveis disponíveis a nós pela obra de Cristo. Que Deus nos abençoe.